A Califórnia dos anos 70 parecia um sonho de liberdade sem fim. O sol brilhava sobre as estradas costeiras, onde jovens com mochilas nas costas buscavam novas experiências em um mundo que pregava o amor livre e a rebeldia. No entanto, sob essa fachada de otimismo, algo profundamente sinistro espreitava nas sombras das rodovias. Entre os milhões de habitantes daquele estado dourado, um homem chamado Roy Norris cultivava um ódio que o mundo ainda não conhecia. Norris não era um estranho ao sistema penal. Sua vida fora uma sucessão de entradas e saídas de instituições, moldando um perfil psicológico marcado pela instabilidade e por desejos distorcidos que ele escondia atrás de uma aparência comum. Ele era um homem que se sentia invisível, mas que carregava dentro de si uma necessidade patológica de poder e controle. A atmosfera daquela época era enganosamente tranquila. O sol se pondo no horizonte do Pacífico pintava o céu de cores vibrantes, enquanto Roy Norris e Lawrence Bittaker observavam o movimento das ruas com olhos de caçadores. Norris sentia uma excitação crescente ao ver a van estacionada em frente à sua residência. Para ele, aquele veículo era o símbolo de sua libertação das regras morais que o prenderam por tanto tempo. Ele revisava mentalmente o funcionamento dos gravadores, testando a rotação das bobinas e a sensibilidade dos níveis de áudio. Cada detalhe técnico era uma fonte de prazer antecipado. Ele não via as futuras vítimas como seres humanos, mas como fontes de som, como instrumentos que ele tocaria para criar sua sinfonia de dor. A mente de Norris era um lugar frio, onde a empatia havia sido substituída por uma lógica matemática de controle e registros permanentes. Para Roy Norris, a vida era um jogo onde ele sempre se sentia em desvantagem, até que o destino o colocou em uma cela na prisão de São Luís Obispo. Foi ali, entre muros de concreto e grades de ferro, que ele encontrou sua peça que faltava, Lawrence Bittaker. O encontro entre os dois não foi uma coincidência comum. Foi uma combustão espontânea de duas mentes psicopáticas que se reconheceram instantaneamente. Bittaker era a força bruta, o impulso violento e a face do terror físico. Norris, por outro lado, era o estrategista, o homem que trazia a frieza técnica e um interesse doentio por dispositivos de gravação. Juntos, eles formaram um pacto de sombras, uma aliança baseada na promessa mútua de que o mundo sentiria o peso de suas frustrações. Eles não queriam apenas cometer crimes. Eles queriam orquestrar o sofrimento humano de uma forma que pudesse ser preservada para sempre. Nas longas horas de conversas no pátio, o plano começou a tomar forma. Eles falavam sobre a Murder Mac, o apelido que dariam ao veículo que se tornaria uma câmara de tortura móvel. A ideia era simples e aterrorizante. Uma van preparada para capturar, conter e silenciar. Mas Norris tinha uma exigência que tornava tudo ainda mais sombrio. Ele não se satisfazia apenas com a memória do ato. Ele queria o registro. Norris era um entusiasta da tecnologia da época, fascinado pela capacidade de capturar sons e vozes. Para ele, as gravações eram troféus que permitiriam reviver cada momento de agonia, cada súplica e cada suspiro final das vítimas que eles ainda iriam escolher. O controle absoluto não terminava com a morte. Ele se estendia através das fitas magnéticas, que girariam silenciosamente enquanto o horror acontecia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O primeiro passo em direção ao abismo aconteceu logo após a saída de ambos da prisão. Com a liberdade em mãos, a prioridade máxima era adquirir o equipamento necessário para transformar a fantasia em realidade. Eles começaram a reunir as ferramentas que dariam nome ao caso: alicates, fios, fitas adesivas e, o mais importante, a van
que seria modificada para se tornar o epicentro de seus crimes. Cada item comprado era um tijolo na construção de um monumento ao horror. A transformação da van em uma ferramenta de morte não foi um acidente, mas um projeto meticuloso de engenharia do medo. Roy Norris, com sua mente voltada para os detalhes técnicos, assumiu a liderança na preparação do veículo que eles batizaram de Murder Mac. Não era apenas uma questão de espaço, era uma questão de isolamento e funcionalidade sádica. Ele revestiu as paredes internas com materiais que abafavam o som, instalou trincos que só podiam ser operados pelo lado de fora e organizou um arsenal de ferramentas que fariam qualquer oficina parecer um lugar de tortura medieval. Norris via a van como seu laboratório pessoal, um espaço onde as leis da civilização não se aplicavam e onde o silêncio do exterior contrastava com o caos que ele pretendia orquestrar lá dentro. Cada prateleira e cada gancho foi planejado para maximizar a agonia das jovens que eles cruzariam nas estradas. A tática de caça que eles desenvolveram era baseada na exploração da confiança alheia. Na Califórnia do final dos anos 70, pedir carona era uma prática comum, quase um rito de passagem para jovens que buscavam aventura ou transporte barato. Norris e Bittaker sabiam como usar essa vulnerabilidade a seu favor. Eles utilizavam sua aparência de homens comuns, figuras que passariam despercebidas em qualquer multidão, para desarmar qualquer suspeita inicial. Eles não pareciam monstros, pareciam vizinhos prestativos, trabalhadores honestos que você encontraria em um posto de gasolina ou em uma lanchonete de beira de estrada. Esta normalidade era a arma mais perigosa de Norris. Ele sabia exatamente como sorrir, manter uma conversa casual sobre o clima e oferecer um lugar seguro em sua van. Enquanto isso, Bittaker, sentado ao lado com uma calma perturbadora, aguardava apenas o sinal silencioso de Norris para que a armadilha se fechasse sobre a vítima. Enquanto Lawrence Bittaker representava a força bruta e a agressividade imediata, Roy Norris era o cérebro calculista que mantinha o motor do horror funcionando com precisão técnica. Ele era o estrategista que escolhia as rotas menos vigiadas e, mais importante, era o entusiasta da tecnologia que trazia para dentro da van o gravador de rolo e as fitas cassete. Norris estava obcecado com a ideia de que a imagem visual era efêmera, mas o som da dor era eterno. Ele posicionava os microfones com precisão quase profissional dentro do veículo, garantindo que cada súplica, cada choro e cada respiração ofegante final fossem capturadas com a maior clareza possível. Para ele, a gravação não era apenas um registro para a posteridade. Era uma extensão de sua própria existência distorcida, um troféu sonoro que ele poderia revisitar sempre que desejasse sentir-se poderoso. A primeira a cair nessa teia de horror foi Lucinda Schaefer, uma jovem de 16 anos cuja vida foi interrompida em uma tarde que deveria ser comum. O desaparecimento de Lucinda marcou o início oficial da trajetória de sangue e registros da dupla. O choque inicial da captura foi seguido por uma frieza de execução que revelou a verdadeira face de Norris. Ele não sentia remorso ou hesitação. O que ele sentia era uma curiosidade técnica. Enquanto Bittaker exercia sua violência, Norris operava as máquinas com mãos firmes, ajustando os volumes e observando as agulhas dos medidores de áudio oscilarem conforme Lucinda gritava por socorro. Foi nesse momento que o som do terror ganhou uma forma física, sendo impresso para sempre em fitas magnéticas que Norris guardaria como seus bens mais preciosos e sombrios. O que se ouvia naquelas gravações era algo que desafiava qualquer tentativa de compreensão humana. Entre os ruídos da estrada e o ronco abafado do motor da van, as vozes de Norris e Bittaker
surgiam calmas, quase burocráticas, contrastando violentamente com o desespero das vítimas. Eles faziam perguntas cruéis e davam ordens humilhantes, enquanto o gravador de rolo girava incessantemente, transformando o sofrimento em dados magnéticos. A morte de Lucinda Schaefer não saciou a dupla. Ela apenas provou que o sistema de horror funcionava com perfeição cruel. Com a confiança nas alturas, o número de vítimas começou a subir em um ritmo alarmante pelas rodovias ensolaradas, mergulhando a Califórnia em um pesadelo silencioso de puro terror. O rastro de destruição deixado por Roy Norris e Lawrence Bittaker não era apenas uma sucessão de desaparecimentos, mas uma escalada geométrica de depravação. Após Lucinda Schaefer, a confiança da dupla se transformou em uma arrogância perigosa, e o apetite pelo sofrimento alheio tornou-se insaciável. Andrea Hall, uma jovem cheia de vida e planos para o futuro, tornou-se a próxima peça nesse quebra-cabeça de sombras que eles montavam meticulosamente. O que diferenciava o destino de Andrea era a intensidade com que Norris focava na documentação detalhada de sua agonia. Ele não queria apenas o ato efêmero da violência. Ele desejava a eternidade do som. Para as famílias das vítimas, o vazio deixado por essas jovens era um abismo intransponível. Uma dor que se renovava a cada amanhecer sem respostas. Cada dia sem notícias era uma tortura lenta, uma agonia que Norris parecia antecipar e saborear. Enquanto o mundo exterior buscava desesperadamente por qualquer sinal, nos bastidores da Murder Mac, Norris ajustava com precisão cirúrgica os níveis de áudio para capturar cada nuance do desespero de Andrea Hall. A perda não era apenas física. Era a destruição da inocência de toda uma comunidade que assistia impotente ao sumiço de suas filhas pelas estradas ensolaradas da Califórnia. A psicologia por trás das gravações de Norris era profunda, complexa e terrivelmente doentia. Ele não via aquelas fitas como meros registros para provar seus feitos, mas como troféus sonoros vibrantes que ele poderia consumir repetidamente no silêncio de sua própria mente deturpada. Enquanto a maioria dos predadores daquela época buscava guardar pertences físicos, como joias, mechas de cabelo ou roupas, Norris colecionava algo muito mais íntimo e devastador: vibrações de cordas vocais rompidas pelo terror absoluto. Ele insistia que as vítimas gritassem, que suplicassem por misericórdia e que articulassem seus medos mais profundos. Ele não fazia isso porque pretendesse conceder qualquer tipo de clemência, mas porque a textura específica daquelas vozes era o combustível para sua sensação de onipotência e controle absoluto. Ele se via como um diretor de uma ópera macabra, onde o silêncio da noite californiana era violentamente rasgado pela evidência magnética de sua crueldade. Para ele, o som era a prova final de que ele possuía a alma de suas vítimas, transformando-as em dados permanentes em sua coleção particular de horror. Jacqueline Lamp foi outra jovem que sentiu o peso dessa engrenagem de maldade pura. O padrão de caça da dupla era sempre o mesmo, funcionando como um mecanismo de relógio bem lubrificado. A abordagem amigável, o sorriso desarmador de Norris, a porta lateral da van se fechando e o início imediato do ritual, onde a tecnologia de gravação encontrava a brutalidade física de Bittaker. A dinâmica entre os dois cúmplices era uma dança de horrores complementares. Norris, com sua frieza técnica e estratégica, era quem ditava o ritmo e a cadência de cada sessão de tortura. Ele era o observador que validava e amplificava a violência de Bittaker através da lente do gravador de rolo. Havia uma tensão latente e constante entre eles, uma disputa silenciosa por controle e reconhecimento dentro daquele pequeno e claustrofóbico espaço.
Bittaker era a tempestade de força bruta, mas Norris era o vento gelado que a direcionava, sempre garantindo que os microfones estivessem posicionados perfeitamente para imortalizar o pior que a natureza humana poderia oferecer. Enquanto isso, o impacto na comunidade era devastador. O clima na Califórnia mudava drasticamente à medida que os crimes se acumulavam. A paranoia começou a se infiltrar nas casas, nas escolas e nos locais de trabalho. Onde antes havia a liberdade ensolarada das caronas e das portas destrancadas, agora havia o medo gelado e a desconfiança mútua. Cartazes de desaparecidas com os rostos de Lucinda, Andrea e Jaqueline tornaram-se parte permanente da paisagem urbana, servindo como lembretes constantes de que um monstro espreitava nas estradas. O desaparecimento de jovens, sem deixar qualquer rastro visível, criou uma ferida aberta na alma da sociedade, uma sensação de vulnerabilidade profunda que Roy Norris saboreava de longe. Ele sentia prazer em saber que era o autor anônimo daquele silêncio ensurdecedor que pairava sobre as famílias devastadas e sobre uma polícia que parecia sempre um passo atrás. Contudo, a própria arrogância narcisista que alimentava Norris começou a produzir fissuras em seu plano aparentemente perfeito. Pequenos deslizes, que a princípio pareciam insignificantes para a mente de um psicopata, começaram a deixar um rastro invisível para os olhos desatentos, mas claro para os investigadores mais obstinados. Uma conversa ouvida por acaso em um posto de gasolina, uma descrição vaga, mas consistente de uma van que não deveria estar ali, ou a própria audácia de continuar operando nas mesmas áreas geográficas, acreditando na própria invulnerabilidade. Norris acreditava ser intocável por causa de sua inteligência técnica e sua capacidade de registrar tudo sem deixar evidências físicas óbvias no local. Mas a tecnologia que ele tanto amava e que usava para perpetuar o terror seria, ironicamente, o fio condutor de sua ruína inevitável. Ele começou a subestimar a persistência da lei e a evolução da ciência forense, que começava a fechar o cerco de forma implacável. O erro fatal, o deslize que mudaria tudo, estava escondido e gravado em uma das muitas fitas que Norris mantinha como seus tesouros mais sombrios. Ele não percebeu que, ao tentar capturar a essência da dor de suas vítimas para seu prazer pessoal, ele também estava registrando sua própria identidade e as falhas de seu caráter. Havia uma prova específica, um fragmento de áudio descuidado que eles não poderiam apagar e que Norris, em seu delírio de grandeza, falhou em destruir a tempo. O cerco estava se fechando de maneira definitiva sobre os ocupantes da Murder Mac, e o que eles pensavam ser o registro eterno de sua glória e poder se tornaria em breve a prova irrefutável que os levaria diretamente para o abismo do julgamento, enquanto uma das fitas guardava um segredo que eles jamais conseguiriam silenciar. A investigação policial, que por meses tateara no escuro entre trilhas de poeira e desaparecimentos sem explicação, finalmente começou a ganhar uma forma nítida e aterrorizante através do esforço hercúleo de detetives obstinados. O trabalho das autoridades foi um exercício de paciência e observação cirúrgica, conectando os fios invisíveis que uniam os destinos trágicos de Lucinda, Andrea e Jaqueline. O cerco começou a se fechar de maneira irremediável quando a icônica van prateada, que viria a ser conhecida mundialmente como a Murder Mac, foi identificada como o elo comum entre as rotas das vítimas. Cada detalhe técnico que Roy Norris tanto se orgulhava de manter sob controle absoluto começou a conspirar contra ele em uma ironia amarga. O rastro de sangue e som não era mais apenas uma memória privada guardada em fitas magnéticas escondidas. Era agora um caminho de evidências que levava diretamente à porta de Norris.
O momento da captura foi desprovido de qualquer glamour ou da resistência heróica que ele talvez tivesse imaginado em seus delírios de grandeza. Quando os oficiais cercaram Roy, o homem que se via como o arquiteto supremo do destino alheio, desmoronou sob o peso esmagador da realidade. Não houve a frieza calculada que ele exibia orgulhosamente nas gravações. Apenas o choque paralisante de quem percebe, com pavor, que o jogo de poder havia virado permanentemente. Levado para o ambiente estéril, gélido e opressor de uma sala de interrogatório, a verdadeira natureza de Roy Norris veio à tona de forma visceral. Longe da proteção das paredes de metal de sua van e sem a presença intimidadora e bruta de Lawrence Bittaker, Norris revelou-se uma figura patética, pequena e profundamente covarde. A pressão dos investigadores foi implacável e estratégica, explorando sistematicamente as fissuras em sua psique narcisista. Enquanto os detetives apresentavam as evidências acumuladas e descreviam o destino cruel reservado às jovens, Norris alternava entre o silêncio trêmulo e tentativas desastradas de justificar o injustificável com uma lógica deturpada. Ele percebeu, com um pavor crescente que lhe subia pela espinha, que o sistema de justiça não era uma audiência admiradora para sua suposta inteligência superior, mas um moinho implacável que estava prestes a triturar sua existência. A indiferença gélida que ele demonstrava enquanto operava seu gravador de rolo foi subitamente substituída por uma preocupação frenética com sua própria pele. Ele não era um mártir da causa sombria que criara com Bittaker. Ele era um sobrevivente egoísta que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para evitar a punição final. Foi exatamente nesse cenário de desespero pessoal e isolamento que a grande traição começou a ser gestada na mente de Norris. Diante da ameaça real e iminente da pena de morte, o pacto de sombras, feito nos corredores da prisão de San Luís Obispo, foi descartado como um pedaço de lixo sem valor. Norris, sempre o estrategista frio, calculou que sua única saída para continuar respirando era entregar a cabeça de seu parceiro de crimes em uma bandeja de prata para as autoridades. Ele concordou em se tornar a principal testemunha de acusação contra Lawrence Bittaker, quebrando qualquer resquício de código de honra que pudesse existir entre dois predadores. Essa decisão não foi motivada por um remorso tardio ou por um desejo súbito de trazer justiça para as famílias devastadas, mas pelo mais puro e destilado instinto de autopreservação. Ele começou a detalhar a mecânica perversa dos crimes, transferindo cirurgicamente a maior parte da culpa física para as mãos de Bittaker, enquanto se posicionava como um observador técnico quase relutante. Apesar de suas fitas provarem sua participação ativa, a traição foi absoluta e meticulosa, transformando o outrora mestre das fitas no informante que selaria o destino final de seu cúmplice. Como parte crucial de seu acordo com a promotoria, Norris teve que realizar a tarefa mais macabra de sua existência: levar a polícia até os locais de descarte dos corpos. Sob a luz fria e acusadora do amanhecer, escoltado por uma falange de investigadores silenciosos, ele percorreu as áreas desoladas e montanhosas da Califórnia, que antes serviam como seus campos de caça particulares. Sua memória, outrora tão nítida para as especificidades técnicas de áudio, tornou-se estranhamente seletiva, pontuada por momentos de uma indiferença que causava náuseas genuínas nos policiais presentes. Ele apontava para terrenos áridos e poeirentos com uma casualidade que afrontava a dignidade humana. Cada cova descoberta sob o sol forte era um testamento silencioso e doloroso da brutalidade industrial que ele ajudara a coordenar. A descoberta dos restos mortais de Lucinda Schaefer e de outras jovens não trouxe paz imediata,
mas confirmou a escala aterradora da maldade da dupla. Norris caminhava entre as sepulturas improvisadas como um guia turístico do próprio inferno que ajudou a construir, sem demonstrar uma única gota de arrependimento sincero pelas vidas inocentes que ele ajudou a apagar do mapa. No entanto, o que a polícia descobriu, escondido nos pertences pessoais de Norris e nas entranhas da Murder Mac, seria o que realmente mudaria a história da criminologia forense para sempre. Além das evidências físicas dos restos mortais, os detetives localizaram o que Norris considerava seu tesouro mais precioso e secreto: o arquivo completo e intacto das fitas originais. Eram dezenas de horas de registros magnéticos que continham não apenas os gritos lancinantes de agonia das vítimas, mas as vozes assustadoramente calmas de Norris e Bittaker, discutindo detalhes triviais entre uma sessão de tortura e outra. A descoberta dessas fitas transformou o caso em algo sem precedentes, preparando o terreno para um dos julgamentos mais traumáticos da história judicial americana. Os investigadores, ao ouvirem os primeiros e sombrios minutos daquelas gravações, foram atingidos por uma onda de horror visceral que nenhum treinamento policial poderia mitigar. Norris havia documentado sua própria condenação com uma perfeição técnica doentia, deixando para trás um rastro sonoro que nenhuma estratégia de defesa seria capaz de contestar. O palco estava finalmente montado para o confronto final no tribunal, e o som que Norris tanto amava colecionar estava prestes a se tornar o grito ensurdecedor que o assombraria pelo resto de seus dias na escuridão. O ar dentro do tribunal parecia ter sido substituído por um vácuo pesado e sufocante quando o julgamento finalmente alcançou seu ponto de ruptura emocional. A presença de Roy Norris, agora transformado de cúmplice em testemunha-chave, criava uma atmosfera de repulsa visceral que emanava de cada canto da sala. Ele entrou escoltado, não com a arrogância de quem detinha o controle sobre a vida alheia na Van Murder Mac, mas com a postura encolhida de um homem que sabia que sua única moeda de troca era a traição absoluta. O ambiente estava carregado com o peso das famílias das vítimas, cujos olhos carregados de luto e fúria seguiam cada movimento de Norris enquanto ele se acomodava no banco das testemunhas, a poucos metros de um Lawrence Bittaker que fervia em um silêncio ameaçador. O ápice do horror, no entanto, não veio das palavras de Norris, mas do que ele havia deixado registrado em suas amadas fitas magnéticas. Quando o promotor Stephen Kay posicionou o gravador de rolo diante do júri, um calafrio coletivo percorreu a espinha de todos os presentes. O som mecânico do botão de reprodução, sendo pressionado, ecoou como um disparo em uma sala onde ninguém se atrevia a respirar. O que se seguiu foi uma descida direta aos abismos mais profundos da depravação humana. O chiado inicial da fita foi rapidamente substituído pelos gritos agudos e desesperados de Andrea Hall e Jacqueline Lamp, cujas últimas súplicas por misericórdia agora preenchiam o tribunal com uma clareza tecnológica assustadora. Era o som do medo absoluto, transformado em dados sonoros por um homem que sentia prazer na documentação da dor. Enquanto as gravações rodavam, o tribunal mergulhou em um estado de choque traumático. Jurados endurecidos por anos de experiência cobriram os rostos com as mãos, incapazes de sustentar o olhar diante da crueza auditiva do que estavam ouvindo. Alguns oficiais de justiça tiveram que se retirar da sala, dominados por náuseas físicas que nenhum treinamento poderia mitigar. A voz de Norris nas fitas, calma, diretiva e assustadoramente técnica, instruindo Bittaker e zombando da agonia das jovens, destruiu qualquer ilusão de que ele fosse um participante relutante ou secundário.
Ele não era apenas o estrategista, ele era o diretor sádico de uma sinfonia de terror que ele mesmo havia composto e orquestrado com precisão milimétrica. O som das fitas revelou que Norris encontrava um deleite quase estético na agonia alheia, uma revelação que selou seu destino aos olhos da opinião pública e da história. No banco das testemunhas, Roy Norris manteve uma frieza que desafiava a lógica humana básica. Ele respondia às perguntas do promotor com uma monotonia burocrática, detalhando os ajustes de áudio e as circunstâncias de cada captura sonora, como se estivesse revisando um manual de instruções de um eletrodoméstico comum. Essa desconexão completa entre o horror de suas ações e a normalidade de seu relato causava um desconforto profundo em todos os ouvintes. Para Norris, as vítimas pareciam ser meros componentes de uma experiência de gravação, objetos que ele usava para testar os limites do registro eletrônico e sua própria capacidade de controle. Ele olhava para as famílias das vítimas com uma neutralidade gélida, uma ausência total de remorso que tornava sua traição a Bittaker ainda mais cínica, evidenciando que ele sacrificaria qualquer um para garantir sua própria continuidade. Para os pais e irmãos de Lucinda Schaefer e das outras jovens, ouvir aquelas fitas foi como sentir a vida sendo drenada novamente. O sofrimento na galeria era palpável, uma massa densa de dor que tornava o ato de respirar uma tarefa difícil. Eles foram forçados a testemunhar a vulnerabilidade final de seus entes queridos, capturada para sempre na tecnologia de Norris. O ódio por Bittaker era imenso, mas a repulsa por Norris, o homem que transformou aquela agonia em um troféu portátil, era algo que transcendia a justiça legal. A sentença foi proferida sob um peso de condenação moral eterna. Bittaker ao corredor da morte e Norris à prisão perpétua. Ele havia vencido a morte, mas ao sair do tribunal, sob o desprezo do mundo, Norris cruzava um limiar sombrio. O homem que adorava gravar tudo estava prestes a descobrir que o silêncio absoluto da prisão seria o registro mais assustador de sua existência. O silêncio absoluto que se seguiu ao veredicto foi a primeira nota de um isolamento que duraria décadas inteiras. Ao cruzar os portões pesados de ferro da prisão, Roy Norris deixou de ser o mestre de seu teatro de horror para se tornar um número esquecido em um sistema que o desprezava. Na hierarquia brutal das penitenciárias, Norris ocupava o degrau mais baixo devido aos seus crimes documentados e à traição covarde contra o parceiro. Passou a vida sob vigilância constante, em unidades de proteção, pois o conteúdo sombrio das fitas havia vazado para os detentos. Para eles, ele era um monstro intolerável. Norris viveu como um espectro pálido, reduzido a uma rotina de obediência e solidão claustrofóbica que parecia eterna em sua cela úmida. Enquanto Lawrence Bittaker definhava no corredor da morte de San Quentin, Norris transformava sua existência em uma nota de rodapé esquecida pela história. Bittaker permaneceu bruto e arrogante até o fim, morrendo em 2019, enquanto aguardava a execução. Norris testemunhou o mundo mudar fora das muralhas. Viu a tecnologia de gravação evoluir do analógico para o digital, enquanto permanecia estagnado em uma cela fria que cheirava a desinfetante e arrependimento tardio. Era um homem preso ao passado cruel, pois as vozes de Lucinda Schaefer, Andrea Hall e Jacqueline Lamp nunca deixaram de ecoar em sua mente, tornando-se o ruído permanente de sua velhice amarga, assombrada e solitária pelos crimes cometidos. O legado de horror deixado por Norris não ficou restrito às celas. Deixou cicatrizes psicológicas naqueles que cruzaram seu caminho no cumprimento do dever. Investigadores como Stephen Kay admitiam que o som das gravações era algo que nunca conseguiam apagar da memória coletiva e pessoal. Aquelas fitas eram fragmentos de uma escuridão que manchava permanentemente a alma de quem as ouvia por dever.
Muitos policiais sofreram estresse pós-traumático severo, acordando com os gritos capturados por Norris vibrando nos ouvidos. A precisão tecnológica de que ele tanto se orgulhava transformou o sofrimento das vítimas em um pavor que desafiava a sanidade. Eles carregaram o peso dessas vozes por 40 anos. Uma sentença imposta pelo sadismo técnico de um homem que se via como artista da dor. O capítulo final dessa perversão foi escrito em fevereiro de 2020. Roy Norris, aos 72 anos, deixou este mundo em uma cama de hospital prisional da Califórnia, em Vacaville. Foi um fim comum e silencioso para um homem que causou mortes violentas e barulhentas. Com sua partida, o mundo se viu livre de um predador meticuloso da história forense. Não houve luto, apenas o alívio de que a voz da Murder Mac finalmente silenciara para sempre. O desaparecimento de Norris deixa uma reflexão sobre a natureza do mal organizado. O caso serve como lembrete de que o perigo reside na mente fria, que sente necessidade de registrar e colecionar a dor alheia como um troféu de sua existência distorcida. Não permitamos que as fitas de Norris definam a existência de suas vítimas inocentes. Lucinda, Andrea, Jacqueline e as outras jovens não são apenas vozes em um arquivo ou nomes em processos. Eram seres de luz com sonhos e futuros interrompidos pela insanidade de dois homens sem alma. A verdadeira justiça reside na preservação de sua memória digna, e não como ecos de agonia. A tecnologia que Norris usou para imortalizar seu poder agora é apenas um monumento à sua depravação, enquanto a honra das vítimas permanece intacta no coração das famílias. O silêncio que envolve Roy Norris é a única gravação que realmente vale ser preservada sempre. A paz que as vítimas merecem e que o mundo finalmente pode compartilhar com o devido silêncio e respeito.